Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ah, no vídeo de hoje eu vou estar adicionando alguns acessórios no nosso modelo. É, Acho que a gente já está chegando ao fim da modelagem, né? Da parte de escultura. Ainda tem alguma coisinha para fazer, mas nós estamos começando a... Daqui a pouco a gente chega na parte de pintar esse modelo. O que eu fiz? Como eu havia falado para vocês, algumas coisas a gente precisa de referências para fazer. Então eu fui na internet, busquei algumas referências de coders para poder fazer o coder do personagem. E aí eu comecei utilizando o Extract, como eu sempre faço. Eu cheguei a falar sobre isso, dá para fazer muita coisa com o Extract. Você só precisa, tudo que você precisa fazer é ter uma base para poder tirar, né, uma malha dela. E aí, como vocês podem ver, eu tiro essa parte de couro do coder que fica em volta da cintura, eu tiro ela da própria calça do personagem que eu havia feito. Inclusive, essas roupas, elas não vão ficar assim, obviamente. Esse quadriculado é porque quando eu apliquei o Dynamesh, a malha estava com pouca resolução e o Dynamesh só aplicou mais polígonos, mas aí, tipo assim, aplicou mais polígonos, mas aí o resultado que estava antes de visualização se manteve. Então ela tá uma malha densa, só que com essa cara de malha de low poly. Mas na verdade tá uma malha bem densa. Então o que eu vou fazer? No próximo vídeo, que inclusive eu já comecei a gravar, que é o vídeo onde eu adiciono os detalhes dos acessórios dele, onde eu adiciono os detalhes da roupa, onde eu arrumo tudo que tiver de arrumar, conserto todos os detalhes. Aí o que eu faço? Com essa calça, essa blusa, a manga, todas essas partes eu utilizo o Z-Remesh, que é o que? É uma ferramenta que ela recalcula, né? Ela refaz os polígonos e aí você pode, sem alterar o formato da malha, ou seja, você refaz os polígonos sem alterar o modelo. Continua o modelo do jeito que ele é, só que aí com a organização dos polígonos diferente, a quantidade de polígonos diferente, a distribuição diferente, enfim. Aí eu uso essa ferramenta para poder fazer o quê? Para poder diminuir a quantidade de polígonos nessa calça, na blusa, e aí para eu conseguir aplicar detalhes. Mas aí no próximo vídeo, o próximo vídeo já é sobre isso, já é os detalhes. É, no próximo vídeo eu já começo a fazer a roupa e é da mesma forma, utilizando muita referência poder ver o para poder ver as dobras das roupas, porque, enfim, cada roupa tem um workflow diferente. E no próximo vídeo eu já utilizo o Blender para poder fazer o que? Para poder fazer a arma que vai ficar nesse coldre, né? Mas eu não faço a arma toda no Blender, porque eu não cheguei a explicar nada do Blender aqui no canal, então eu não faço a arma toda nele. Eu faço só como se eu estivesse fazendo uma blocagem. Eu faço só o formato da arma e aí eu importo ela pro ZBrush. Para quê? Para poder aplicar os detalhes, enfim, para poder arrumar ela no ZBrush, porque desde o primeiro vídeo do canal eu só postei sobre o ZBrush, eu não postei nada sobre o Blender, então para poder fazer algo assim, para poder fazer algo completo, eu penso mais em em começar um tutorial de Blender, né? Que aí vai ser posteriormente, depois desses vídeos, depois que eu fizer fizer continuar, né, os vídeos de tutorial sobre o ZBrush, enfim, mais pra frente. E aí, o que eu uso para fazer esse contro? Eu uso o Mu,
como sempre, né? O Move tá sempre aí, o Brush Move sempre sendo usado. Eu uso o Polish. O Polish vai fazer o que? Ele vai limpar a superfície, então essas partes do vídeo onde a superfície está totalmente rugada, tá, ou então tá cheia de relevo, aí eu uso o Polish para poder limpar, né? Para poder e ele também alinha essa superfície, faz ela ficar reta. E aí eu uso o suavizar. É isso, eu uso o Polish, uso o Move e o suavizar para poder fazer esse cold. O que que acontece? O cold eu pego apenas uma esfera e eu modifico ela. E vocês podem reparar que só no comecinho dela que eu faço uma abertura, que seria o lugar onde a arma ficaria guardada. Mas eu não faço essa entrada tipo muito profunda. Por quê? Porque não tem necessidade de fazer isso. Não tem necessidade de você aprofundar, porque a arma não precisa realmente estar dentro de um coldre real, porque nada aí né, é real. Então ela precisa parecer estar dentro de um coldre. Então eu só faço esse comecinho para poder fazer o quê? Para poder parecer que a arma está dentro do coldre. Mas aí vai ficar bem mais claro no próximo vídeo. E aí agora nesse momento o que que eu faço? Eu tiro do próprio mesh, né, do corpo do personagem, a fivela do cinto, usando o extract e a máscara, que é como que eu tinha falado antes, que o extract você usa a máscara e aí o desenho que você faz com a máscara você extrai ele. E aí eu faço a extração dessas partes que ficam na calça, é, onde, onde você prende o cinto, e eu uso a própria calça para poder fazer isso. No mais, esse processo, né, para adicionar os acessórios é isso. Muito extract, muito move, né? E aí de vez em quando eu uso o Polish e eu também uso o Dam Standard, que é um brush que ele, ele meio que puxa um alto relevo. Depois eu vou explicar direitinho como ele funciona quando eu estiver fazendo os vídeos tutoriais passo a passo. E aí ele puxa, né? Um alto relevo seria como uma linha. Ele faz o contrário do que ele faz basicamente o que o estandarte faz. O estandarte, como eu falei, não, eu falei do próprio Demo estandarte, que eu uso ele para fazer as linhas de expressões, certo? Só que quando você aperta o Alt no teclado e usa o brush vai fazer o contrário do que ele geralmente faz. Por exemplo, se é um brush que adiciona massa, quando você segura o Alt e utiliza o brush, esse brush vai retirar a massa, porque ele faz exatamente o contrário o Alt faz ele exatamente o contrário. Então, o que eu faço é usar o Dummy Standard para, em vez de fazer as linhas de expressão, né, que são essas linhas profundas, eu uso ele para fazer o risco. Eu tô vendo aqui no vídeo agora, e não é no próximo vídeo que a gente vai usar o Blender, não é nesse vídeo aí mesmo, ó. Aí o que que eu faço? Eu já coloco a arminha, a base da arminha, né, no, no personagem. Então, então o próximo vídeo realmente é só sobre só sobre os detalhes, só aplicando detalhes mesmo em tudo que eu já fiz até agora. E aí o que que eu faço? Eu utilizo uma foto, né, como base para poder fazer o arma. E aí eu coloco as peças em cima. O Blender, vocês podem reparar que ele é bem diferente do ZBrush, a forma que a gente utiliza. O Blender é o que a gente chama de realmente modelagem. O ZBrush é o que? É a escultura. O Blender é a modelagem. A gente faz as alterações utilizando os vértices, as arestas e as faces.
Então a gente faz as alterações diretamente nela. Então o que acontece? No Blender, a quantidade de polígonos é menor. A gente tem uma facilidade para conseguir fazer, né, para conseguir fazer essas alterações utilizando essas as partes que eu falei, arestas, faces e vértices. Mas aí é lógico que existem várias funções. O Blender é como o ZBrush, tem é, vários ferramentas, né? Você abre um, você abre uma ferramenta e dentro daquela ferramenta tem, né, várias outras ferramentas, né? Tem uma ramificação gigante de ferramentas. E aí existem várias ferramentas para quê? Para adicionar mais polígonos. Enfim, no Blender também você consegue fazer escultura. Inclusive eu penso em fazer um tutorial de escultura no Blender futuramente. Mas geralmente eu faço as minhas esculturas no ZBrush, que eu prefiro. Porque os, as ferramentas, né, de escultura no ZBrush, o ZBrush tem muitas ferramentas variadas de escultura. Então eu prefiro fazer no ZBrush, mas tem como você fazer no Blender. E tem como fazer, tem como fazer algo bem legal no Blender com o que ele oferece. Você consegue criar brushes no Blender também, então tem como você fazer bastante coisa. E aí futuramente eu pretendo colocar tutorial de escultura no Blender. Mas no Blender eu vou começar com os tutoriais de modelagem mesmo, que é isso aí que eu tô fazendo. E aí é como eu falei, eu não faço arma tipo cheia de detalhes, toda detalhada. Eu faço só uma base para poder exportar e trabalhar essa base aí no Blender. E o que eu faço? Eu exporto o Coder pro Blender, o Coder que eu fiz no ZBrush, eu exporto ele pro Blender para poder posicionar a arma dentro dele. Para quando eu exportar ela pro ZBrush, eu já exportar ela toda posicionada, tudo certinho, e aí só fazer as alterações mesmo. E é como eu falei sobre a questão do coder, que não precisa fazer uma entrada para a arma realmente encaixar dentro do code. É só algo parecido com isso. E aí nesse momento eu vou exportando, eu exporto as partes separadas, as partes que eu quero trabalhar separadas, eu exporto ela em três partes. E, e aí no existem algumas coisas, alguns detalhezinhos que eu tenho que consertar, né? Relacionados a polígono, relacionados aos polígonos, ao que nós chamamos de esqueci o nome. É, enfim, eu vou lembrar o nome e eu falo. Mas é quando, porque geralmente a gente trabalha com quads e tris, que são quadrados e triângulos. Se a malha não tiver só quadrados ou triângulos, dá erro e ela não é reconhecida, né? Aí ela não é reconhecida nem no ZBrush, como vocês podem ver ali como vocês podem ver ali um que estava com com um polígono, ele não foi reconhecido, aí ficou só um buraco na malha. E quando você exporta para o motor, né, para os softwares, para os programas que são motor, tipo Unity ou Unreal, enfim, o programa não reconhece esses erros. Ele não reconhece se não for quads ou tris. Aí essas partes da malha não aparecem. Mas aí eu vou explicar direitinho como que funciona isso. Enfim, como eu havia falado, os vídeos vão ter no máximo 15 minutos. Então eu já estou terminando esse vídeo. Esse vídeo foi isso. Eu só adicionei mais acessórios. E em relação a acessórios para o personagem é só isso mesmo. Eu não vou colocar mais nada. Então, esse personagem a partir de agora é só os vídeos para aplicar os detalhes. Porque em termos de escultura do personagem, né, do corpo,
acessórios, enfim. Tudo isso aí já está feito e agora é só aplicar os detalhes para poder pintar e texturizar, e aí são outros processos que eu vou explicar mais à frente. Mas o vídeo é esse. Eu agradeço pela visualização de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. Vou explicar bem mais detalhado tudo isso que eu expliquei nessa série de vídeos, nos vídeos tutoriais. E, enfim, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.